Agora eu te pergunto, né? Por que diabos trabalhar nesse mercado? Por que eu devo entrar na área de projetos de infraestrutura? Suponhamos que você é um engenheiro civil. Tem tantas áreas para você atuar, tem obra, tem projeto de casa, tem projeto de galpão, tem projeto estrutural. Por que trabalhar com projetos de infraestrutura? Bom, aqui tem alguns motivos, pessoal, que me fizeram, né, que me despertaram interesse em criar uma empresa de projetos de infraestrutura que fatura múltiplos 6 dígitos. O que são múltiplos 6 dígitos? 6 dígitos é 100 mil reais. Múltiplos 6 dígitos são muitos 100 mil reais. Então, o que me motivou a criar uma empresa nesse mercado e por que eu gero conhecimento nisso? Por que eu acredito nesse mercado? Porque, cara, eu só faço isso aqui para vocês, eu só dou essas aulas aqui para vocês porque eu realmente acredito, primeiro, que esse mercado transforma a vida das pessoas financeiramente e porque eu quero levar o conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Que eu acredito que quanto mais pessoas eu consigo ajudar, mais eu cresço. Entende? Então só existem esses dois motivos. Se eu não acreditasse que esse mercado era promissor, eu não teria criado conteúdo aqui nessa internet desde 2018. Eu não teria feito mais de 2.700 alunos espalhados no Brasil e mundo afora. Eu não teria me tornado um instrutor certificado, né, um profissional certificado no Civil 3D. Eu não teria um curso, o maior curso que existe hoje no Brasil. Não teria uma pós-graduação nessa área. Então eu só estou aqui porque eu realmente acredito que isso muda a vida das pessoas. E não só eu acredito, né? Eu recebo feedbacks diários, igual a gente recebeu aqui, né, do nosso colega que estava aqui, que isso muda a vida das pessoas. Então existem algumas vantagens, alguns motivos que tornam esse mercado incomparável em relação a outros mercados da engenharia. Exemplo, primeiro exemplo, a faculdade de engenharia, ela foca muito na construção civil. E a infraestrutura, ela se torna uma oportunidade, ou seja, é uma escassez de mão de obra. Quem faz engenharia civil sabe que lá eles só falam de projeto de casa, projeto de estruturas, projeto de hidrossanitário. Todo mundo quer fazer estágio numa obra. E aí olha todo mundo para aquele lado, né? Vai todo mundo correndo para aquele lado. É igual o time ruim, chuta a bola, vai todos os jogadores em cima. Só que a área da infraestrutura é uma área que investe bilhões e bilhões de reais todos os anos aqui no Brasil. E o Brasil ele ainda é extremamente carente de infraestrutura, ou seja, tem muita oportunidade para os próximos anos. Tem muito mercado para a gente poder explorar nos próximos anos. Logo, a gente tem pouco profissional que olha para essa área, a gente tem uma escassez de mão de obra. Consequentemente, quando eu tenho escassez de mão de obra, eu tenho demanda, o preço sobe, o salário sobe. É só você olhar para a sua região, por exemplo, né, para os seus colegas, para as pessoas que você conhece, que estudaram com você, e olhar e descobrir quantos profissionais que você conhece que realmente trabalham com projetos de infraestrutura com maestria, sabem pegar, por exemplo, um projeto de uma rodovia e fazer do zero a entrega final, sabem fazer um projeto de um loteamento do zero à entrega final, dominam o Civil 3D com maestria. São pouquíssimos profissionais. Então a gente tem uma escassez de mão de obra, de profissional qualificado. Outro ponto importante, mudanças no mercado, que é igual a vagas em aberto. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês na prática, de como que funciona isso, que eu estou explicando aqui, tá? De como que funciona essas mudanças no mercado. Nesse exato momento, a gente está vivendo, pessoal, numa era onde a gente tem inúmeras oportunidades abertas, tá? Inúmeras oportunidades em aberto para profissionais que dominam essa área, que dominam o Civil 3D. Por exemplo, se você vier aqui hoje no LinkedIn e buscar pela palavra Civil 3D e selecionar vagas, você vai ver o tanto de oportunidades que estão aqui, que está aqui em aberto. Todas essas vagas, né, são vagas aqui que tem a ver com isso. Por exemplo, engenheiro de geometria, engenheiro de drenagem, técnico de sinalização, engenheiro civil, né? Olha só, muitas oportunidades para trabalhar com projetos de infraestrutura que exigem a competência, por exemplo, ao Civil 3D. Que exigem Civil 3D, tá vendo? Por que existem, né, essas oportunidades em abertas? Porque a gente está vivendo
uma nova era desse mercado. Alguns marcos, né? Alguns pontos que marcam essa nova era que a gente está vivendo agora. Bom, em 2020, né? Em 2020, pessoal, a gente teve a assinatura do Marco do Saneamento, tá? Do Marco do Saneamento. Se você buscar, por exemplo, no Google, você der um Google aí, buscar, você vai ver o seguinte. Olha só, o Ministério das Cidades projeta que os investimentos alcançarão 24 bilhões, com B de bola, em 2023. E o que é esse marco do saneamento, galera? O marco do saneamento nada mais é do que como se fosse uma obrigatoriedade para a gente levar esgoto e água tratada, né? Esgoto tratado e água potável para toda a população, praticamente toda a população, né? 90 e tantos por cento até 2033. Ou seja, nos próximos 10 anos, em torno de 98%, né? 90% da população já tem que ter saneamento, ou seja, tem que ter água potável e esgoto tratado. E hoje no Brasil não tem. Não tem. Então a gente tem o quê? Muitos investimentos nessa área de 2020 para cá e vai até 2033, no mínimo até 2033. Que já tá bom demais, né? 10 anos para frente dá para você aposentar. Ou seja, esse é uma das mudanças de mercado. Existem outras que eu vou mostrar mais para frente para vocês, tá? Outras que eu vou mostrar para vocês. Teve até uma pessoa que me perguntou aqui no Instagram hoje como é que estava o mercado, né, de infraestrutura, como é que estava esse mercado, enfim. O mercado está extremamente aquecido. O mercado está extremamente movimentado, simplesmente pela falta de profissional qualificado no mercado e essa alta demanda que eu venho mostrando aqui para vocês. Outro motivo para trabalhar nesse mercado é um leque de oportunidades, porque você pode oferecer um projeto, um tipo de projeto ou mais de um projeto. Aqui no início da nossa aula eu transmiti para vocês aqui, né, eu mostrei 9 exemplos de projetos. 9 exemplos. 9 exemplos. Rafael, eu preciso aprender todos esses projetos para começar a prestar serviço ou não? Definitivamente não. Definitivamente não. Perfeito? Você pode escolher um tipo de projeto, eu quero trabalhar só com terraplenagem. Ou você pode escolher alguns tipos de projeto. Tá? Você pode escolher alguns tipos de projeto, por exemplo, terraplenagem e pavimentação. Ah, não, eu quero trabalhar com saneamento, drenagem, esgoto, abastecimento de água. Quero trabalhar só com sinalização. Quero trabalhar só com loteamentos. Quero atuar só na área da topografia. Isso é você que escolhe. Ah, eu quero atuar com todos, Rafael. Beleza, tranquilo. Você pode atuar com todos. Certo? Então você tem um leque de oportunidades. E a vantagem é que você faz isso tudo dentro do Civil 3D. Aqui eu mostrei para vocês, pessoal, um exemplo de você trabalhar com projetos de drenagem no Civil 3D. Mas você pode trabalhar com todos aqueles exemplos ali que eu mostrei. Ou alguns deles. É você quem escolhe. Perfeito? Tipicamente, projetos mais caros. Por que tipicamente projetos mais caros, pessoal? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui que já está aberto na minha tela. Olha esse loteamento, por exemplo. Para tirar esse loteamento aqui do papel, automaticamente, você vai, o investidor, né, o dono do loteamento, vai precisar investir ali milhões de reais na obra para poder investir, para poder tirar ele do papel. Certo? Para fazer a obra em si. Vai precisar investir milhões de reais. Porque é uma obra cara, naturalmente é caro. Fazer a terraplenagem toda custa milhões de reais. Qualquer rodoviazinha que vai fazer de 4, 5 quilômetros é milhões de reais. Qualquer rua que vai pavimentar é milhões de reais. Entende? Então toda a obra de infraestrutura custa muito caro. Precisa de muito investimento. Demanda muito investimento. Automaticamente, quando você demanda muito investimento na obra, o projeto ele é mais caro. Não faz sentido fazer um projeto desse aqui, pessoal, por 5 mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais.
É por isso que, naturalmente, e é até comum, inclusive, projetos de infraestrutura saírem na faixa de 30, 100, 200, 300 mil reais. É muito comum, porque as obras elas são mais caras. Só que existe uma lógica que você precisa refletir. O que faz mais sentido para você? Fazer, por exemplo, 5 projetos de casa por 10 mil cada um e fazer 50 mil reais, ou seja, 5 clientes diferentes, 5 contratos diferentes, 5 projetos diferentes, ou fazer um único projeto, um único contrato, uma única proposta, um único orçamento, um único cliente, uma única negociação por 50 mil reais. É claro que vai dar trabalho você fazer um projeto de loteamento. Vai dar trabalho. Mas dá o mesmo trabalho que você fazer um projeto de uma casa. Entende? Então eu prefiro passar, por exemplo, um mês fazendo um projeto de um loteamento onde eu vou ganhar 50, 100 mil reais, do que passar um mês fazendo um projeto de uma casa para ganhar 5, 8 mil reais e olhe lá, para fazer todos aqueles projetos, uma dor de cabeça danada e ter que procurar outro cliente. Entende? Então o cliente, então esse tipo de projeto, ele é tipicamente mais caro. O que você tem que pensar, galera? O que você precisa pensar para você ganhar dinheiro de verdade no mercado, em qualquer área da sua vida? Otimizar o seu tempo. Você só tem 24 horas por dia. E todo mundo que está aqui hoje, né, quase 8 horas da noite já, vocês estão em busca de uma única coisa, cara. Melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, se tornar um profissional mais qualificado, um profissional mais reconhecido, um profissional que tem mais respeito no mercado, não é mesmo? A gente não faz projeto por fazer, por hobby, né? A gente faz porque a gente gosta, né? Engenharia, topografia, é algo que a gente gosta. Mas no fundo, quando chega no final do mês, o que a gente quer? É o dinheiro pingando na nossa conta, velho. É o salário subindo. É as férias chegando e o limite no cartão tá lá em cima. Né? Você podendo viajar. É isso que a gente quer, a liberdade financeira, não é mesmo? E aí você tem que pensar o seguinte, cara, como é que eu faço para usar as mesmas 24 horas do dia que eu tenho para ganhar mais dinheiro? Porque pensa comigo, você só tem 24 horas no dia. Não tem como você aumentar a quantidade de horas que você tem no dia. Só tem como você fazer mais dinheiro produzindo mais nessas mesmas 24 horas. E aí você pode escolher entre fazer um projeto, por exemplo, de 2 mil reais em 24 horas ou fazer um projeto de 7, 8 mil em 24 horas. E é isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. É otimizar o seu tempo. É fazer com que a sua hora valha mais. Faz um exercício hoje, cara. Pega o que você ganha hoje, no mês, divide pela quantidade de horas que você trabalha e vê quanto que tá a sua hora. Se a sua hora tá baixa, significa que você tem que agregar valor nela. E a única forma de agregar valor nela é adquirindo uma nova habilidade. Esse tipo de projeto que eu estou mostrando para vocês é uma habilidade que remunera muito bem, muito acima, né, da média de mercado.